Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 8 em cada 10 brasileiros sentem uma dor aqui, ai, que minhas costas estão doendo, ai, que dor, ai, que não estou aguentando. Pois é, muitas dessas dores são provocadas pela má postura, sentar assim, sentar assado, sentar torto, tá entendendo? Então, bora falar sobre saúde, bora tentar melhorar aí essa condição da coluna. Aqui comigo no estúdio do BG Manhã está o fisioterapeuta Michel Santana. Bom dia, Michel, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Pois é, ele já tem aqui o demonstrativo da nossa coluna, a gente vai explicar tudo sobre os problemas que podem ser provocados e também, meu amigo, evitados, a depender da forma de como a gente vai aprender a sentar hoje aqui no programa, não é isso? Isso mesmo. Então, má postura é um problema que atinge muita gente, 80% dos brasileiros sofrem com esse tipo de situação, mas a gente poderia evitar como? Então, Diego, a questão da má postura, ela está relacionada muito com a dor lombar. Só que, na verdade, pode não existir uma postura ideal. O grande problema é quando você se mantém na mesma postura por muito tempo, certo? Então, há alterações posturais que fazem parte do corpo das pessoas. Então, o que nós temos que ver é não se manter na mesma postura por muito tempo. Aí, por exemplo, aqui o senhor trouxe, vamos pegar aqui o material para a gente ilustrar para o pessoal de casa para ficar melhor a explicação. Porque, por exemplo, hérnia de disco, isso pode provocar esse tipo de problema? Quais problemas na coluna a gente pode ter por causa do sentar de forma incorreta, de estar em pé, mas já apoiado de uma forma que não é tão legal para a coluna, que deve sempre estar ereta, não é isso? Isso. Na verdade, nós devemos manter as curvaturas da coluna, né? A lordose cervical, a cifose torácica e a lordose da lombar, sempre manter essas curvaturas, porque nós sabemos que a redução ou aumento dessas curvaturas vai aumentar a pressão na coluna, aumenta a força na coluna. No entanto, não adianta você ter um aparato ergonômico que mantenha você em uma postura boa, você sentar ereto, no fundo da cadeira, tudo certinho, e se você não tem intervalos para levantar também. Então, na verdade, é muito fatorial. Quando a gente pensa em dor de coluna hoje, temos vários fatores. Postura, o tempo que você se mantém na mesma postura, seja ela em pé, sentado, qualquer que seja a postura. Assim como sobrecargas no dia a dia, né? Se você tem uma musculatura fraca, se você tem hérnia de disco, por exemplo, nem todo mundo que tem hérnia de disco tem dor. Mas se você se mantém uma postura ruim, tirando essa lordose, sentando de forma errada, que nem na ponta da cadeira, isso sim vai gerar uma sobrecarga e pode gerar dor e essa hérnia pode se tornar sintomática. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Tem a lordose, escoliose e a cifose, não é isso? Isso. São problemas que atingem pontos diferentes da coluna? Isso mesmo. Na verdade, nós temos a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Ou seja, são 3 regiões diferentes da coluna afetadas por esses problemas. Na verdade, a lordose e a cifose, quando você vê no seu exame, em um exame de imagem, é algo que faz parte do corpo. Atinge essa parte cervical superior aqui, perto do pescoço. Isso, e a lombar. No entanto, quando você tem o aumento da lordose, que é a hiperlordose, ou a redução, que é a retificação, ou a hipercifose, que seria na região torácica, quem fica muito tempo sentado em computador, que fica com o corpo para frente, isso sim vai ser um problema na coluna vertebral. Ou seja, são problemas que podem ser evitados, como o senhor acabou de mencionar. Sentou, passa muito tempo sentado, levanta, alonga, faz algum tipo de movimento para deixar a coluna não tão sobrecarregada. Mas aí, se o problema já existe, a fisioterapia, ela ajuda de que forma? Então, já existem vários estudos mostrando a eficácia da fisioterapia, que a fisioterapia realmente só para você ter ideia, Diego, 95% dos pacientes hoje que tem problema na coluna, seja hérnia de disco, osteófito, que é o famoso bico do papagaio, 95% dos pacientes não são cirúrgicos, eles têm a capacidade de melhorar com o tratamento convencional, no caso a fisioterapia, onde utiliza vários métodos como osteopatia, exercícios como pilates, treinamento funcional. Na verdade, se você tem dor na coluna, o que você não deve fazer é se manter em repouso.
entendeu? Então a fisioterapia ela tem vários métodos que podem sim melhorar. E os estudos mostram que o exercício é o melhor caminho. Se você se mantém em repouso, isso é ruim para a sua coluna. Por falar em repouso, a gente sabe que a noite é feita para o descanso e às vezes tem pessoas que dormem 8 horas, tem pessoas que dormem mais ou dormem menos. Qual a melhor posição para a coluna exatamente nesse período de descanso do corpo inteiro? Sim, normalmente é adotada a melhor postura deitada de lado, certo? O que a gente chama de decúbito lateral, com um travesseiro na cervical e um travesseiro entre os joelhos. E a altura do travesseiro? Porque tem gente que gosta de muitos, né? E aí fica com a cabeça assim, ou seja, Sim. Fica com muito período, um período noturno muito longo, com essa extensão muscular também que pode prejudicar. Com certeza. É uma postura mantida e inadequada por muito tempo. Então, é um grande fator de gerar problema na coluna e gerar dor. Então, a altura do travesseiro ideal, que a gente pode ter uma medida, é você encostar seu ombro na parede e colocar esse travesseiro. A distância do seu ombro para a sua cabeça, o travesseiro tem que dar esse suporte. Você relaxar a sua cabeça e essa distância ser adequada com o suporte do travesseiro. Se você encosta e sua cabeça vai muito para o lado contrário, esse travesseiro está alto. Se você encosta e a cabeça cai muito para o mesmo lado, esse travesseiro está um pouco baixo para você. O senhor falou aí do decúbito lateral, tem o direito e tem o esquerdo, né? Isso. Ou seja, uma noite eu posso dormir de um lado, na outra noite eu posso dormir do outro, para não ficar acostumando a posição sempre, pode ser assim? Com certeza. É interessante que ocorra essa mudança de decúbito, certo? Para até o seu corpo ele conseguir se adaptar melhor e evitar problemas posturais. Se você dorme muito de um lado e você tem um colchão que é muito mole, por exemplo, você vai afundando e você começa a ter um desvio postural para o lado que você inclinou muito. Tem fisioterapia, RPG, que é uma função, uma atividade também para auxiliar as pessoas que têm problemas para a coluna, salvo engano. Quiropraxia também é uma atividade também adotada para corrigir esses problemas, doutor? Com certeza. Além da postura, além de se manter nessa postura por muito tempo, além de você dormir de um lado só, sempre, há outros fatores que também fazem com que você tenha dor. Esses fatores, por exemplo, é a falta de mobilidade em alguns segmentos da coluna. Então, se você se mantém sentado por muito tempo, você pode ter uma sobrecarga na região do seu quadril, ele ficar com pouca mobilidade, você não realiza exercícios de alongamento, você não faz atividade física que promova uma mobilização, exercícios, aí entra a osteopatia, a quiropraxia, que existem técnicas manipulativas que dão mobilidade a esses segmentos. E nós sabemos já que o segmento do quadril pode ser responsável por dor lombar, por exemplo. Então, por exemplo, estou aqui com um banco, certo? Você cobaia, para o pessoal de casa ficar melhor a explicação. Por exemplo, sentei em um banco, deixa eu baixar aqui para ficar melhor. Então, doutor, a posição para eu sentar, para a coluna não ficar sobrecarregada, veja aqui na câmera 3 depois também, pessoal, para não ter problema ao longo do tempo. Claro que a gente tem que ter cuidado com a questão do ombro, né, para não ficar muito curvado o ombro. E aí a posição da coluna. Eu estou sentado de forma correta agora? Com certeza, Diego. Nós temos que pensar que sua coluna deve ter um crescimento axial. Então você não pode deixar a cabeça anteriorizada, a cabeça tem que estar sempre pensando que existe um fio te puxando para cima, um crescimento axial. Então, como nós verificamos isso? Questão da orelha na altura dos ombros, cifose torácica mantida, lordose lombar, que são as curvaturas fisiológicas, e com esse crescimento axial, ok? Ok. Entendeu, pessoal? Sentar de forma correta para evitar problema na coluna. Doutor, muito obrigado aí pela explicação, tá? Pela participação também, o esclarecimento aqui ao nosso telespectador. A gente sempre trata de saúde, a gente trata de todos os assuntos aqui para deixar você bem informado na área da saúde, na área do que acontece na cidade, em tudo. É o Balanço Geral Manhã, que faz um balanço realmente de tudo que acontece e te informa da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui ao BG Manhã. Obrigado. Ótimo final de semana também. Obrigado. Câmera